Bom, o tema da minha aula é a importância da arqueologia amazônica para o futuro da Amazônia. Quando a gente pensa em arqueologia, a gente imagina geralmente alguma coisa que tem a ver com o passado. Então, qual que é a relação do passado com o futuro? Por que eu propus esse tema para essa aula? Na verdade, essa relação e esse tema tem a ver não apenas com a arqueologia da Amazônia, mas tem a ver com a arqueologia em geral. Eu, como arqueólogo, acredito que o estudo da arqueologia pode nos ajudar a entender aspectos importantes do passado, mas também, de uma maneira muito simples, nos ajudar a pensar perspectivas para o futuro. E de onde vem essa importância da arqueologia? Em primeiro lugar, porque a arqueologia ela é privilegiada para nos contar ou nos revelar histórias que foram silenciadas. O que fazem arqueólogos ou arqueólogas? Nós estudamos o registro dos povos do passado a partir dos objetos que eles produziram e dos restos que eles deixaram. Esses restos, eles são geralmente objetos, podem ser objetos, né, como fragmentos de cerâmica, vasos inteiros, aqui no caso da Amazônia, podem ser objetos de pedra lascada ou pedra polida, mas em outros lugares do mundo eles podem ser edifícios, né, palácios, templos, canais, estradas, casas e coisas desse tipo. Mas também existe uma outra dimensão importante da arqueologia, além do estudo dos objetos, que é o estudo de outros tipos de restos materiais, que são o quê? Os restos biológicos das populações que viveram no passado. E que são esses restos biológicos ou ecofatos? São restos de comida, por exemplo, ossos de peixe, podem ser fragmentos de carvão, podem ser microvestígios de plantas, podem ser amostras de solo, que são coisas importantes da Amazônia também. A arqueologia tem essa dimensão muito interessante, então. Nós estudamos objetos que são claramente de origem cultural, produzidos pela atividade humana deliberadamente, mas a gente trabalha com outros tipos de objetos que são restos materiais, porque tem uma dimensão material dessas atividades no passado. O que a gente pode dizer, então, é que a arqueologia ela estuda a materialidade. A nossa fonte principal de estudo são os objetos e essa materialidade. Nós sabemos que na Amazônia e aqui nas Américas, aliás, aqui na América do Sul, as populações indígenas que viviam aqui antes da conquista, do descobrimento europeu, não produziram sistemas de escrita. Então, é apenas a partir dos restos que eles produziram, mas também a gente pode trabalhar com a informação oral dos povos indígenas, que nós podemos contar a longa história de ocupação humana do continente, que tem certamente mais de 11 mil anos. E é importante, antes de seguir adiante, falar o quê? A partir dessa breve introdução que eu fiz aqui, que apesar do nosso interesse ser entender o passado, a arqueologia não estuda o passado, ela estuda o presente. Esses restos materiais, eles estão aqui para nós hoje no presente. Eles atravessaram, às vezes, histórias de centenas ou até milhares de anos para chegar até nós. É a partir do estudo desses restos do presente, então, que nós tentamos entender um pouco dessa longa história do passado de ocupação humana aqui da região amazônica. Mas também é importante, antes ainda de seguir adiante, dizer que apesar de a arqueologia ser uma fonte privilegiada para o entendimento desse passado milenar anterior à conquista europeia, existem outros períodos e outras épocas da história da Amazônia que também podem e devem ser estudados pela arqueologia. Eu penso que na arqueologia dos quilombos, por exemplo, na época colonial, na arqueologia da época da borracha, já no século XIX, na arqueologia da cabanagem, no século XIX também. Todos esses eventos que são importantíssimos para a história da Amazônia deixaram poucos registros escritos, poucos documentos escritos. Então, através da arqueologia, que a gente pode entender um pouco dessa história. No caso da Amazônia, nós sabemos que, por causa da geologia da Amazônia, existem poucas rochas na região. As matérias-primas usadas pelos povos que viveram ali no passado eram basicamente o que, então? Era o solo, a terra, e eram materiais perecíveis, como madeira, como palha, como cipós. E esses materiais todos, eles desaparecem, se decompõem ao longo do tempo. Nós sabemos também, e não vai dar tempo para falar sobre isso agora, hoje, que havia talvez entre 8 e 10 milhões de indígenas na Amazônia no século XVI,
quando começou a colonização europeia. Quando os primeiros cronistas europeus passaram pela Amazônia, no século XVI, em 1542, na viagem de Francisco de Orellana, Gaspar de Carvalho, que era o cronista dessa viagem, ele descreve locais às margens do rio Amazonas lotados de indígenas, muita gente vivendo na Amazônia no passado. Mas nós sabemos também que nos primeiros séculos da colonização, as doenças, as guerras e a escravidão levaram a uma diminuição drástica da população indígena. Talvez 90% da população indígena tenha desaparecido por conta dos 2 primeiros séculos da colonização. E o que acontece então? No século XVIII, quando os primeiros cientistas começam a viajar pela Amazônia e descrever a Amazônia e suas populações tradicionais, eles revelam o quê? Eles descrevem o quê? Locais vazios, com pouca gente, e locais que eram anteriormente ocupados, naquela época, já no século XVIII, recobertos por floresta. A gente pode falar que os séculos XVI e XVII são uma espécie de idades das trevas da Amazônia. A gente conhece muito pouco sobre a arqueologia dessa época e mesmo sobre a história dessa época, mas muito da Amazônia contemporânea se formou nesse contexto histórico. E o que é interessante, se a gente pensa um pouco na questão da importância da arqueologia para o futuro da Amazônia. Essa imagem que foi construída nos séculos XVI e XVII, já no XVIII, de uma Amazônia esvaziada, com pouca gente, coberta por floresta, ela resulta muito mais de uma história de 2 séculos, já na época da colonização, do que dessa história profunda, antiga, de mais de 11 mil anos de ocupação humana. O que essa história de 11 mil anos conta para nós? Que ao longo desse longo período, nós temos o quê? Um processo contínuo de produção de diversidade cultural, expressa, por exemplo, em diferentes culturas arqueológicas, mas também numa diversidade muito grande de línguas indígenas faladas até hoje na Amazônia, mas também numa grande agrobiodiversidade. Dezenas de plantas que foram domesticadas ou manejadas pelas populações indígenas do passado, a ponto de a gente poder falar que a configuração ecológica, pelo menos em termos de plantas na Amazônia hoje em dia, reflete em parte essa história milenar de ocupação humana que se iniciou há mais de 11 mil anos. E o que nós vemos no presente? Nos últimos 40 mil anos, nós destruímos, nós não indígenas, não ribeirinhos, não caboclos, mais de 20% da Amazônia, os estados nacionais aqui na América do Sul. E dessa imensa área que foi destruída, mais de 20%, mais de 80% hoje em dia são terras improdutivas, que não servem para nada, para nenhum tipo de ocupação econômica. Então, em 40 anos, a gente pode dizer que nós destruímos 20% do que ao longo de 11 mil anos foi construído pelos povos indígenas. E aí, qual que é a importância, então, da arqueologia para o futuro da Amazônia? Ela mostra para a gente, e, na verdade, quem tem que mostrar isso são os povos indígenas. A arqueologia ela é coadjuvante nessa história, mas ela pode ajudar também a mostrar o quê? Uma história diferente, de ocupação e de enriquecimento desse bioma, sem as consequências catastróficas que nós estamos vendo acontecer no presente. Obrigado.